Olá, amigo mecânico. Meu nome é Henrique, eu sou técnico de uma fábrica chamada Continental, que fabrica sistemas automotivos, sistemas de freios automotivos. Então hoje nós vamos falar sobre líquido de freios, que tem uma importância muito grande no sistema hidráulico, né, tanto do sistema hidráulico de freios como hidráulico de embreagens. Então é importante salientar que é um produto que absorve água, né? É um produto higroscópico. Então ele absorve ao longo do tempo, a quilometragem absorve água e vai, consequentemente, estragando todos os componentes, tanto do hidráulico de embreagens como do hidráulico de freios também. Para isso, então nós vamos fazer uma demonstração com o equipamento, analisando esse ponto de ebulição, ou seja, o momento que esse líquido ferve, quanto de água que ele absorveu ao longo do tempo. Muito bem, como foi dito, líquido de freios tem uma grande importância dentro do sistema hidráulico. Então, em primeiro lugar, ele é o veículo responsável em transformar força em pressão hidráulica. Então, o que acontece? Nós dissemos que ele é um produto higroscópico, ele absorve a umidade do ar. Ao longo da utilização, então, esse sistema de freios vai aquecendo pelo próprio atrito. Então esse líquido tem que ter resistência a esse calor que é gerado. Porque se ele não tiver resistência a esse calor, o que vai acontecer? Ele irá ferver dentro do circuito e permitir que o pedal ceda, porque formou-se bolhas de ar. E o ar é compressível, né? Diminui o volume. Então, para que não ocorra esse tipo de problema, nós temos que manter sempre líquido de freios com ponto de ebulição acima de 180 graus. Não só para que ele tenha resistência ao calor gerado, como também não permita que se estraguem as peças de freios e da própria embreagem por serem componentes de ferro, não é? Então, se nós fizermos uma substituição anual ou a cada 10 mil quilômetros, que vem a ser o primeiro, nós estamos então mantendo tanto a funcionalidade como também economizando, evitando substituição desnecessária de componentes, ok? Muito bem, em relação aos líquidos de freios, cada um deles tem uma classificação pela própria norma DOT. Então nós temos um DOT 3, um DOT 4, um Super DOT, um TIP 200 e um Blue Race. Cada um desses líquidos, obviamente, estão projetados para os diversos tipos de motorizações. Então, quanto maior a motorização, maior a exigência também do sistema. Eu preciso ter um líquido que seja compatível com essa temperatura que é gerada ao sistema de freios. Então, um DOT 3, por exemplo, ponto mínimo de ebulição dele, 205 graus. No momento que ele ferve, então, pela norma DOT, mínimo 205. Já um DOT 4 acima de 240 ou 260, dependendo da procedência. Um Super DOT acima de 260 também. Um TIP 200 mínimo 280 graus e o Super Blue Race também mínimo 280 graus. Aqui vocês estão vendo um balde de 20 litros, que é também um DOT 4 SL, que funciona como refil desse equipamento que é utilizado como sangria pressurizada elétrica, né? Então a finalização do trabalho, obviamente, é a substituição do líquido total do veículo. Utiliza-se também um equipamento ou pressurizado a ar ou elétrico, como esse é o caso. E o balde, então, é o refil do próprio equipamento. Como foi dito, o líquido de freio é o veículo responsável pela transformação, então, de força em pressão hidráulica. Então é por ele que nós vamos começar uma análise para poder traçar o diagnóstico, ou seja, quais são as operações necessárias nessa manutenção desse veículo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é uma análise de líquido. Para tanto, nós vamos usar um equipamento. Esse equipamento, então, vai nos dar em poucos segundos a condição de demonstrar tanto um líquido novo quanto a esse ponto de ebulição, quanto também o líquido em uso que está no veículo. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma análise com o líquido novo. Então, nós vamos abrir. Isso tem a finalidade de demonstrar também para o cliente
né, as diferenças então em relação a valores. Esse é um líquido novo, nós vamos coletar uma pequena amostra. É um DOT 4, onde a norma pede acima de 240 graus. Então nós vamos colocar aqui no tubinho e vamos ligar esse equipamento na bateria do veículo, 12 volts. Então negativo com negativo, positivo com positivo. O equipamento irá acender, dá a especificação do equipamento e em poucos segundos, depois do início, ele dará o ponto de ebulição. Então o que nós fazemos? Introduzimos a sonda na amostra, aí o equipamento estará dizendo lá Start, quer dizer, eu vou apertar esse botãozinho e mantê-lo apertado até a finalização do processo. Então ele está preenchendo os campos ali de aquecimento. Essa é uma operação que é aproximadamente uns 20 segundos, tá? E ele vai trazer em valores numéricos qual é a temperatura então, ou seja, a resistência térmica desse líquido de freios, dessa amostra. Olha, 257 graus. Ele atende a norma porque a norma pede então acima de 240 porque é um DOT 4. Logo em seguida então, está dizendo aqui, olha, líquido em ordem, né? Cuidado, atenção porque está aquecido, ele repete os valores, 250 graus Celsius, fluido em boas condições, quer dizer, é um líquido obviamente novo. Logo em seguida agora, o que nós fazemos? Nós vamos fazer o comparativo entre o líquido novo e um líquido em uso. Como nós vimos no início, o valor mínimo aqui para estar trabalhando no veículo é 180 graus. Qualquer valor abaixo de 180 graus, obviamente, compromete o funcionamento, porque compromete as peças que são em ferro, que são peças hidráulicas. Então, da mesma forma como nós fizemos com o líquido novo, nós vamos agora fazer sobre o próprio reservatório. Se quiséssemos tirar também uma amostra daqui, colocando no copinho, como foi feito com a nova, também poderíamos. Mas vamos fazer no próprio reservatório, não há problema nenhum, tá? O valor, então, aqui, por estar em uso, não poderá ser inferior a 180 graus. Como já foi dito, compromete o funcionamento, não tem resistência, tá? Perde os fatores, então, de resistência térmica, como também de lubricidade, provocando oxidações internas, travamentos, né? Olha aqui, finalizou essa amostra a 136 graus. O que significa dizer? Um diagnóstico técnico em cima desse resultado numérico já é um resultado, é um valor, aliás, muito abaixo do mínimo. Então há realmente necessidade de, não só da substituição do líquido, mas de fazer uma desmontagem de todo o sistema para verificação de possíveis vazamentos ou travamentos. Isso já incorre numa ação corretiva, não mais preventiva. Significa dizer que se nós fizermos nos carros dos nossos clientes, uma vez ao ano, uma substituição desse líquido, tanto da parte de freios, do sistema hidráulico de freios, como de embreagem, você estará permitindo um perfeito funcionamento, como também durabilidade, eficiência e, consequentemente, também economizando, que evita substituições de peças. Muito bem, como vimos anteriormente, se tratando de diagnóstico, nós vimos lá que o equipamento nos deu um valor extremamente baixo, deu 130 e alguns graus. E foi dito que deveríamos então fazer uma inspeção geral para verificar possíveis vazamentos ou travamentos.
Então já adiantamos, desmontamos um sistema e agora vamos verificar se hidraulicamente aquele valor prejudicou em alguma coisa. Então, a primeira coisa que normalmente a gente faz, limpa a região do cilindro, né? Porque se não tiver vazamento não entra sujeira na parte interna, e vamos deslocar então os guarda-pós para verificar possíveis vazamentos, porque deu ponto de ebulição muito baixo, tá? Então vocês vejam que, olha, é bastante vazamento, tá? Isso por quê? Porque o líquido está fora do valor mínimo, que seria uns 180 graus. Se tivesse um valor acima de 180, dificilmente teríamos um vazamento. Significa dizer que aqui já entramos numa ação, então, não mais preventiva e sim corretiva. Teremos que substituir cilindros. Então desmonta todo o sistema, limpa, lava, substitui o cilindro e posteriormente depois a troca completa de líquido. E que isso seja feita, essa operação, regularmente, uma vez ao ano. Bem, aproveitando, nós dissemos que vamos trocar cilindros de roda. Em termos de materiais de atrito, estão em ordem, né? Os flexíveis também foram examinados, estão em ordem, assim como válvula também não apresenta vazamento, nem o restante do sistema. O próximo passo então agora é o eixo dianteiro, para verificação de possíveis travamentos em cavaletes de freio. Muito bem, vamos agora verificar o funcionamento da parte hidráulica do eixo dianteiro. Mas vamos aproveitar também, já que estamos aqui, vamos medir a espessura desse disco, ok? Então nós vamos utilizar um paquímetro digital, tá? Vamos aproveitar, medir, se for o caso já também substituir esse disco, essas pastilhas, e fazemos a manutenção, se necessário, do eixo dianteiro também. Mede-se também o batimento ou empenamento do disco de freio, utilizando o relógio comparador acoplado à base magnética. Fixar a base especial adaptável a qualquer superfície metálica. Aponta-se o relógio comparador para a pista do disco a 10 mm da borda externa superior e, em seguida, gira-se o disco manualmente, observando as variações do ponteiro do relógio, que não deverá ultrapassar a 10 centésimos de milímetro. Então o procedimento é colocar sobre a superfície do disco, para fechar as duas pontas. Aí você tem o valor então comparado com a tabela, que nós vamos lá verificar. Então vamos lá, olha, do Ford Ka, que nós temos aqui como medida mínima é 18 milímetros, certo? Como mínimo. E nós temos aqui 17,29, quer dizer, vamos ter que substituir os discos também. Está abaixo do mínimo, que é o que o fabricante recomenda. Então vamos iniciar a desmontagem desse sistema dianteiro, tá? Começando pela mola, tá? Vamos tirar os protetores aqui das buchas. São os protetores das buchas, dos pinos de bucha. Obviamente o pistão está avançado porque houve desgaste das pastilhas também, assim como do disco. No caso, quando for montar esses pinos deverão ser limpos, né? Com um pano umedecido em álcool de farmácia ou álcool isopropílico, e logo em seguida passar a pasta azul específica para lubrificação. Não poderá ser passado graxa aqui, tá? Muito bom. Agora nós vamos tirar esse conjunto e vamos depois retornar esse pistão. Bom, como o pistão está avançado, nós vamos ter que recuá-lo para colocar tanto disco novo como pastilha novas também. Para isso, nós vamos recuar o pistão, mas abrindo o parafuso sangrador.
não se deve retornar o pistão sem abrir parafuso sangrador, porque a impureza que tem nessa parte interna do pistão, consequentemente, vai estragar o funcionamento do mestre acima. Vamos ver se esse pistão está recuando com facilidade. Se não estiver, nós teremos que fazer então a manutenção também do eixo dianteiro. Assim como nós vimos que no eixo traseiro tinha vazamento, aqui no eixo dianteiro tem resistência. Estou precisando colocar muita força para retornar esse pistão. Então teremos que fazer a reparação, que é a substituição dos componentes internos, ou parciais ou completos, que é o anel de vedação com pistão e guarda-pó, ou só o anel de vedação e guarda-pó, depende da condição interna. Aqui terá que ser feita a reparação. Para a montagem dos componentes, deve-se utilizar a pasta lubrificante aplicada diretamente nos pistões, borrachas, pinos e alojamento, evitando assim problemas na montagem. Devemos, em seguida, posicionar o pistão do cavalete corretamente para que não ocorra desgaste irregular na pastilha, bem como ruídos, utilizando o alicate e kit de chapas posicionadoras do pistão. Então, estou tirando o suporte, posteriormente será limpo também, escovado, assim como o cubo, para fazermos a substituição tanto dos discos quanto das pastilhas também. O cubo, por sua vez, deverá ser limpo, uma escovinha de aço. Isso daqui é um desengripante, né? Foi passado só para evitar a progressão do ferrugem, né? E limpo para que o próximo disco tenha um bom assentamento nessa superfície. Também é sabido que deve-se passar o relógio comparador no cubo para verificar se existe algum empenamento no cubo que possa ser transmitido para o próximo disco. Se faz também necessária a medição do batimento no cubo de roda. Esse batimento não deverá ser superior a 5 centésimos de milímetro, ou a substituição do cubo também será necessária. Muito bom, esse disco é um lançamento da Continental, IAT é a marca do produto, é um lançamento nosso, é chamado Power Disc. Da forma como vocês tiram o disco da embalagem, já é aplicação direta no veículo. Não há necessidade e nem deve ser limpo com absolutamente nada, tá? É simplesmente retirar da embalagem e colocar sobre o veículo, tá? Então nós vamos iniciar agora o processo de montagem, né? Que é a operação inversa. Então o suporte será limpo, o punho também limpo e depois logo em seguida as pastilhas. Após a limpeza do punho e suporte para a montagem das pastilhas no cavalete de freio, aplica-se o Plastilube nos pontos de contato com o suporte e pistão, evitando-se desgastes e ruídos. Bom, em relação a esses sulcos que vocês estão vendo, tem a função de ajudar a dissipar calor também, mas o mais importante é que ela mantém paralelismo de contato entre a superfície da pastilha. Então, a cada toque no pedal, que é o encontro das pastilhas sobre esses sulcos em movimento, vai provocar uma micro-retífica na superfície, promovendo então não só uma durabilidade maior, como também uma eficiência maior. Enquanto houver os sulcos, né, que eles são visíveis, vocês poderão colocar outro jogo de pastilhas. Do contrário,
o sulco terminando, ele também já está na espessura mínima, ou seja, deverá ser substituído esse disco. Então agora nós vamos finalizar o trabalho fazendo a substituição de todo o líquido, tanto de freios como da parte de embreagem também. Já foi retirado o líquido antigo que estava dentro do reservatório, foi abastecido até o topo com um novo líquido, colocado a tampa adaptadora no reservatório e acoplado ao equipamento. Esse equipamento opera na linha 220 volts, a pressão de trabalho que é regulável através desse registro, controlada pelo malômetro, uma pressão máxima de 2 bar. Então já está regulado o equipamento e vai ser iniciado então agora o procedimento de sangria. Nós ligamos então, está na rede 220, ó, ele está regulado na verdade para 1,5 bar, que é o suficiente para se operar tanto com o sistema com ABS como sem ABS. E esse procedimento, como é um carro sem ABS, esse Ford Ka, inicia-se convencionalmente, como tantos outros, pelo encanamento mais longo, que é o traseiro direito, em seguida traseiro esquerdo, dianteiro direito e finaliza na roda dianteira esquerda. Quando o carro tem ABS, a gente recomenda, nós recomendamos, a Continental recomenda que seja feita uma sangria inversa, da esquerda, dianteira esquerda, para a dianteira direita, traseira esquerda e finalizando na traseira direita, que é o mais longo. Então aqui é uma renovação mesmo de líquido, né, do sistema todo. Então aqui você tem uma área milimetrada, então você tira por volta aí de uns 100 ml de cada uma das rodas. Tá? Depois de retirado do reservatório, etc., 100 ml em cada roda é mais do que suficiente para uma boa sangria. Que na verdade não é bem uma sangria, é uma troca de líquido mesmo. Após finalizado então, fecha o parafuso sangrador, abaixa o reservatório, fecha, certo? Sem fazer nenhum tipo de sujeira. E coloca a tampinha do parafuso protetor de pó. Com o equipamento, essa operação é por volta de 20 segundos, de 15 a 20 segundos em cada uma das rodas. O aperto aqui não é nada exagerado. Terminou, você fecha, abaixa, dá o toque final, retira sem fazer sujeira, né? E agora nós vamos lá para a última roda. Está finalizada a operação. Agora se retira, desconecta o engate rápido, a tampa e retira-se o excesso do líquido, mantendo o nível na marca máxima. Coloca a tampa original e encerrou a operação. Finalizamos a sangria, que é a troca de líquido do sistema hidráulico de freios, e vamos finalizar com a substituição do líquido também da embreagem, por ser o acionamento hidráulico, ok? Aproximadamente de 100 a 150 ml, a quantidade utilizada no sistema, né? Uma boa renovação também. A forma como se coloca também, o reservatório também fica
acima do nível do parafuso sangrador, tá? Para se evitar então uma possível entrada de ar falso aí no sistema. Está finalizado então a substituição também do líquido da embreagem hidráulica. Bem pessoal, finalizamos um trabalho, iniciamos com um diagnóstico através de um sistema bastante diferente, que foi através da análise de líquido, onde constatou-se valores bastante baixos em relação a valores mínimos que são necessários ao sistema. Partimos então para o eixo traseiro, fizemos lá a verificação, justamente tinha vazamento, dado esse ponto de ebulição estar baixo. Viemos para o dianteiro também, verificamos se tinha problema de acionamento nos pistões. Enfim, fizemos as devidas correções, substituições, finalizamos com a substituição de líquido do sistema todo hidráulico, inclusive da própria embreagem, que é importantíssimo, que com certeza nós poupamos bastante do tempo. Então, em nome da Continental, a divisão AT Freios, agradecer a atenção de vocês, foi um prazer estar com vocês. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço a todos vocês.